Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje iniciando pela graça do Senhor, o livro de Jeremias. É o livro que recebe o próprio nome, do autor. E o que significa Jeremias? Significa o Senhor exalta. E Jeremias, ele era ali do povoado de Anadote. Era situado ao norte ali de Jerusalém. E ele nasceu por volta do ano de 645 a.C. Ele foi contemporâneo do profeta Abacuque e do profeta Sanfonias. A família de Jeremias provavelmente era da linhagem sacerdotal. Então, ele vinha de uma linhagem sacerdotal de Abiatar. E, em razão dos abundantes detalhes biográficos apresentados no livro que nós vamos ver, Jeremias tornou-se um dos mais conhecidos profetas do Antigo Testamento. E vocês já ouviram dizer que Jeremias, o profeta, chorão? Mas não é bem assim, amados e amadas. Por quê? Jeremias viveu num período mais dramático da história do Oriente. Ele testemunhou o declínio do império ali, ele testemunhou todo o declínio ali de Israel. Então, ele testemunhou tanto quando o Império Assírio e a ascensão da potência da Babilônia. Então, no período dele, o Império Assírio estava se declinando e a potência babilônica, ou melhor, a Babilônia estava entrando em ascensão de potência ali. E também ele acompanhou todinha a deterioração e a desintegração do reino de Judá. E veja, amados, Jeremias, ele assim estava ali profetizando nesse momento mais dramático. E ele foi ouvido? De jeito nenhum. Ele não foi ouvido. Pelo contrário, ele foi perseguido, ele foi jogado numa cisterna. Então, ali recusaram toda a palavra dele. Então, toda a vida dele foi marcada por um período muito difícil e aonde nós vamos ver passagens bíblicas, aonde ali ele exalta o Senhor, aonde ele está animado. Em outros momentos que ele vai falar, por que eu nasci? Por que eu já não morri no ventre da minha mãe? Pela toda essa situação. E nós também somos feitos de emoção. E nós passamos também por esses momentos onde nossa emoção está lá em cima e também quando a nossa emoção está aqui embaixo. Nós vamos aprender isso no livro de Jeremias. Nós vamos ter essa visão mais clara também da nossa constituição. Outra coisa interessante é a gente saber que no tempo de Jeremias, quais foram os reis, ele teve um pouco período com o rei Josias, que era um rei piedoso, que era um rei realmente que ali se voltou ao Senhor. Depois ele acompanhou o reinado de Jeoacás, Joaquim e Zedequias. E se nós formos ver os livros de reis, de crônicas, nós vamos ver em cada período desse reinado, desses reis, como foi perturbador, como eles se distanciaram, saindo ali de Josias, depois os outros reis se distanciaram totalmente do Senhor, foram buscar ajuda em outros povos, se voltaram ao Egito para buscar ajuda, porque o Senhor já tinha dado, pela sua palavra, até de Isaías, o Senhor tinha falado para eles não resistirem à Babilônia e eles foram buscar ajuda ali no Egito. Então, quando a gente lê esses reis, o livro que fala da parte desses reinados, nós vamos perceber o momento que Jeremias estava vivendo. Isso é muito importante. Agora, outro detalhe que nós temos que observar antes da leitura, que as mensagens de Jeremias, qual era o objetivo dela? Era conduzir o povo de Israel ao arrependimento, mostrando a Babilônia, e a potência do norte em processo de fortalecimento cada vez maior e pronta para castigar a nação desobediente. Então, ali o Senhor estava permitindo. Então, essa era a missão de Jeremias, E o profeta, ele anteviu um cativeiro. Lembra de Isaías? Isaías falava já desse cativeiro já bem 100 anos antes de acontecer. Agora, Jeremias estava ali
profetizando de algo que já estava eminente, já estava no processo do acontecimento. Então, e ele também falava já desses 70 anos que eles iam ficar o quê? Ali cativos. Então, o profeta ele viveu e exortou o povo judeu nesse período. E ele exortava o quê? A eles abandonarem a sua atitude apostata, como os cultos pagões. Porque veja, quando depois a Babilônia veio na sua última entrada e destruiu todo o templo, profanou o templo, mas se a gente pensar bem, o povo já vinha profanando há muito tempo. Porque ao momento que eles adoravam outros deuses, cultuavam nos altos, eles estavam profanando já o Deus. Então o templo, a gente fala, foi profanado quando entrou. Não, o próprio povo estava profanando ao momento que eles não estavam buscando o Senhor. E mesmo nesse período que estava tendo declínio ali da Síria e a potência da ascensão da potência da Babilônia e todo esse risco, tudo isso que estava acontecendo com eles, Jeremias estava profetizando para eles se arrependerem, estava exortando. E o que eles fizeram com Jeremias? Rejeitaram, maltrataram. Jeremias, ele só não foi morto, os historiadores dizem, porque ele morava em Anadote, como eu falei para vocês. E Anatote, ela é situada no norte de Jerusalém, a mais ou menos a 5 quilômetros de Jerusalém. Então, ele provavelmente, se ele morasse ali mesmo, dentro de Jerusalém, ele tinha sido morto. Tanto pelo que ele falava, ia ser perseguido. E também, os historiadores acreditam que ele também conseguiu fugir da Babilônia, porque como ele não morava ali, ele conseguiu fugir do cativeiro da Babilônia e ir para o Egito. Então, o Senhor preservou, mas ele continuou ali a estar falando do Senhor. Então, ele viu a desaprovação de tudo que ele fez. Ele não teve, o ministério de Jeremias foi quase 40 anos. E nós não vemos na palavra ninguém assim favorável. Nós só vemos um eunuco que ajudou ele a sair da cisterna e a própria pessoa que redigia para ele. Então, parece que somente essas duas pessoas tinham o coração compadecido, tinham o coração voltado ao Senhor e às palavras. Então, imagine você estar falando de algo a sua vida toda e ser menosprezado, desprezado, não ser ouvido e ter ameaças constantes quanto à sua vida. Então, agora a gente pode repensar quando fala se Jeremias era um profeta chorão. A gente vê o período que ele viveu e qual a missão e o encargo que o Senhor deu para ele. Foi um encargo complexo num momento extremamente difícil. Outra coisa que vale salientar, toda a mensagem de Jeremias é voltada para quem? Para o povo de Judá. E hoje eu vejo que é voltado para nós, amados. Eu vejo o quão o mundo está distante de Deus e eu vejo o quanto o mundo está dentro da igreja. Eu vejo também o quanto as pessoas estão, mesmo dentro da igreja, estão distantes do Senhor. Estão distantes de ter uma intimidade, de conhecer o Senhor, estão numa religiosidade. Ó Senhor Jesus! Então, assim, eu vejo que também essa mensagem hoje é para a igreja, é para aqueles filhos de Deus, não é para quem não é filho de Deus, não é para quem não conhece a palavra de Deus. Essa mensagem é para nós. Então, vamos abrir nossos ouvidos, atentar com nossa mente, com o nosso coração e pedir para que o Senhor fale conosco através do livro de Jeremias. Então, agora nós podemos já ir para o primeiro capítulo. Logo, os primeiros versículos do capítulo 1 vai reforçar o que nós estávamos falando. Vai falar assim, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anadote, na terra de Benjamim. Então, ele estava ali na terra de Benjamim, que era encostadinho ali, né? Que ficava em média 5 quilômetros, e ele era da linhagem sacerdotal. Então diz, a ele veio a palavra do Senhor nos dias do rei Josias, depois filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então está falando de quando ele foi chamado.
E lhe veio também nos dias, continuou Deus falando com ele, também nos dias de quais reis? Do rei Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Então, ele começou a falar até o momento que foi levado Judá para o cativeiro da Babilônia. E agora, a partir do versículo 4, vamos ver como veio a palavra do Senhor a Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim. Então, ele aqui dizendo, veio a palavra do Senhor dizendo a ele assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nasceste, te consagrei, e te designei como profeta às nações. Então, o Senhor escolheu ele desde o ventre materno para a função que ele estava agora a exercer. Então eu disse, então o que Jeremias vai responder ao Senhor? Ah, Senhor Deus meu, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Então aqui nós vimos que Moisés falou isso, nós vimos que Isaías também. Quando o Senhor nos chama para algo, amados, é muito natural. Nós o que? Falarmos, Senhor, não, Senhor, não dá isso para mim. Olha, eu estou agora começando o livro de Jeremias com vocês. Nossa, dá uma batedeira no coração, falar, ai, Senhor, o que eu vou falar? Ai, Senhor. Então, a gente se acha totalmente incapaz de fazer as coisas. Então, o que a gente tem que fazer é realmente ir na presença do Senhor, pedir a unção do Espírito Santo e ir em frente. Porque, olha, se a gente deixar o medo, ele vai fazer a gente procrastinar e muitas vezes nem fazer. E quando a gente procrastina, a gente fica com aquilo na cabeça. Ó, você tem que fazer isso. Ó, você não fez isso. Ó, e aí isso vai gastando uma energia enorme do nosso corpo. Nós vivemos de energia interna. Nós temos elétrons, nêutrons, e tudo isso vai gerando energia. Nossas células são células de energia. E quando a gente procrastina algo que tem que ser feito, nós estamos o quê? Gastando energia. Está vazando vida de nós, que teria estar sendo usado para outra coisa. Então, eu aqui, antes de começar, o coração bate forte, mas tem que orar, pedir unção do Espírito e agir. Por isso que é oração, tomar uma ação, ir em frente. Então, ir em frente é ir com medo mesmo, é ir com receio, tá? Então, aqui ele está falando, ó Senhor, eu sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu, não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Um profeta, amados, ele não falava por ele mesmo. Ele tinha que falar tudo que o Senhor falava para ele. Agora veja, Jesus também foi chamado de profeta, mas Jesus não falava, assim diz o Senhor. Jesus falava, em verdade vos digo. Aqui está o Messias. Em verdade vos digo. Eu sou o pão da vida. Então, Jesus, ele falava na primeira pessoa. Então, ali, você vê que já era uma outra forma. Por isso que escandalizou tanto os judeus daquela época, principalmente os homens da lei. Porque onde já se viu ele falar com tal autoridade? Porque os profetas falavam, Deus disse, Deus falou. Então a gente vai entendendo a indignação também do povo quando ouviu Jesus aqui na terra, tá? Então vamos voltar aqui para a palavra, que o Senhor falando, não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo que eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor, porque ele tinha medo. É óbvio, por que aqui eu também fiquei receosa para começar? Primeiro, amados, eu não preparo um esboço, eu não tenho algo escrito, porque como eu faço isso com uma certa frequência, não dá tempo de eu preparar um estudo, nada disso. Então, é algo que tem que fluir um pouco mais natural. Vocês veem que eu gaguejo, muitas vezes eu paro nas palavras, porque é algo que está fluindo aqui. Porque o tempo que eu tenho não dá para eu preparar. Eu não sou teóloga, nunca estudei nada disso, entendeu? Eu sou apenas uma curiosa e uma pessoa que ama a palavra do Senhor.
e que quero dividir aquilo que o Senhor tem me dado, né? Mas também trabalho, tenho a casa, trabalho fora. Então, assim, eu tenho que fazer isso no fluir, porque não existe grande tempo de eu estar laborando. Então, isso é depender do Senhor e fazer o quê? Mesmo tendo medo, mesmo tendo insegurança, mesmo sabendo que tem pessoas que sabem muito mais, mas aqui importa o fluir, a intimidade com o Senhor, tá? Então diz aqui: não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então, amados, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, não temas. Vai ter crítica, vai ter rejeição, vai ter pessoas que vão falar, com certeza. Olha, quando a gente se expõe, pode esperar reprovação, pode esperar crítica, mas se uma pessoa chegar em uma pessoa e essa pessoa for ganha e for constituída, valeu a tua fala, valeu o trabalho, tá? Então aqui, olha, então o Senhor estendeu a mão, tocou a boca e me disse: ponho as minhas palavras na tua boca, dizendo assim: eu te capacito. Hoje nós não temos mais isso, mas nós temos o quê? O Senhor falou que não nos deixaria órfão, que Ele mandaria quem? O Espírito dele. Então hoje, como filhos, nós temos o Espírito, só que nós não podemos abafar o Espírito. Nós temos que ativar esse Espírito dentro de nós, não é verdade? Agora, versículo 10. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantar. Então aqui está dizendo que tanto vai ter coisa lá ali, que ele vai ter que arrancar do coração das pessoas por meio de exortação, vai ter que derrubar coisas que estão construindo sem a solidez do Senhor, para destruir e demolires. Você acha que o povo ia gostar dessa palavra? Mas o povo estava vendo tudo aquilo na frente deles, mas não estavam se voltando ao Senhor. Então ali Isaías estava demolindo as crenças deles, estava derrubando, estava mostrando que, porque veja, amados, quando o reino do norte foi destruído pelo reino da Síria, e o Senhor livrou o reino do sul, livrou Judá, ali de Senaqueribe, aonde deu aquela peste ali numa noite, matou quase todo o exército de Senaqueribe. O que vocês acham que o povo de Judá sentiu? Ai, nós somos privilegiados, olha, o Senhor lutou por nós, olha, ninguém nos afetou, todos os povos em volta foram dominados pela Síria. Então eles tinham um certo orgulho no coração, mas foram se distanciando daquele que fez aquilo, que foi o Senhor. E foram ali adorando os outros deuses, foram querendo coisas visíveis para adorar. E dessa forma, aqui Jeremias vai estar falando da destruição deles. Mas eles talvez no coração, eles tivessem o mesmo sentimento. A Síria chegou tão perto, fez estado de sítio aqui, nos amedrontou e Deus nos livrou. Então eu acredito que eles também tinham esse sentimento, sabe? Que a Babilônia estava ali crescendo, que eles estavam ali em risco total, mas que Deus ia dar um jeitinho. E eles também, outros reis, sem ser Josias, os outros reis, filhos dele, foram buscar ajuda no Egito, em vez de buscar ajuda no Senhor. Foi aí que Babilônia veio no final e acabou com tudo, quando viu que eles estavam buscando aliados ali no Egito. Porque a invasão da Babilônia se deu várias vezes, acho que se deu 3 ou 4 vezes. E eles ficaram, um restante ali ficaram, com o rei subordinado lá à Babilônia, e dessa forma eles o quê? Teriam que ser assim, vassalos deles, né? Aquele reino ganho, mas poderia ficar lá com o seu reinado. Mas ali eles o quê? Foram em busca de ajuda para entrar numa revolução contra a Babilônia. Aí foi quando a Babilônia veio e destruiu tudo de uma vez. E o profeta Isaías, como o profeta Isaías já tinha recomendado isso, como agora nós vamos ver também o profeta Jeremias. Então, eles mesmos, o quê? Proporcionaram que tudo isso fosse derrubado.
Mas também aqui fala que ele veio para edificar e para plantar. Então, esse é um momento, e nós vamos estar vivendo esse momento muito crucial ainda na grande tribulação. Na grande tribulação vai ter as duas testemunhas, mas o povo não vai ouvir. Né? Então, eu vejo que tudo isso que Jerusalém passou, Judá passou, o Reino do Norte, o Reino do Sul em especial, vai acontecer isso ainda, também na grande tribulação, né? Só que a extensão maior. E aí o versículo 11, e a palavra do Senhor veio a mim. Você vê, sempre dizendo isso. Jeremias, que estás vendo? E eu respondi, estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse, viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. A amendoeira, amados, era a primeira planta, era a primeira árvore que florescia no momento da primavera. E quando tinha as estações específicas, né, ali mostrava o quê? Que a fidelidade do Senhor acontecendo. Então, o ramo de amendoeira, aqui está falando como fidelidade, ó, assim como eu estou falando, vai acontecer. Assim como a minha palavra é fiel, eu estou demonstrando por meio da amendoeira. Então, era um sinal, porque muitas vezes nós precisamos de uma fala aonde é concretizada para nós podermos entender aquilo que o Senhor está dizendo. Aí ele veio também, no versículo 13, diz assim, veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez e diz, que está vendo? E eu respondi, estou vendo uma panela fervente que se inclina para cá. Então, olha, estou vendo uma panela fervente que se inclina do norte para cá. O que é uma panela fervente? Uma panela é algo que tem um conteúdo fervente para ser, que se ela está se inclinando, ela vai ser jogada sobre algo. Tá? E é um processo. A água começa a ferver, esquentar e ferver. E se ela vai ser jogada do norte, então vai vir o quê? Nações do norte contra ela. Né? E é interessante que a gente sempre vê essas alegorias. Então, provavelmente, o anticristo também tende a vir ali do norte também. Tá? É só um parênteses que eu fiz. Aí diz, ao que me disse o Senhor, do norte se derramará uma catástrofe sobre todos os habitantes da terra. Olha, todos os habitantes da terra. Então, também tem algumas profecias aqui no meio que a gente vai percebendo. Opa, pode ser que aqui também tem uma alegoria para dizer do anticristo. Mas aqui está dizendo da nação, da onde viria contra o reino de Judá. Pois estou convocando todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono nas portas da entrada de Jerusalém, e virão contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Então, vários historiadores pegam também essa passagem para falar do final, aonde todos os povos se voltarão contra Jerusalém. Nos finais. E aqui está dizendo que tudo vai se voltar contra Judá. Os povos todos em voltas vão ficar contra Judá e eles vão ser cativos pela Babilônia, tá? E pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de todas as suas maldades, pois me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram as obras das suas mãos. Então, está dizendo que o próprio Senhor está declarando o juízo contra Israel. Então, ali são tudo a permissão que o Senhor está deixando contra Judá. Preparaste, levanta-te, prepara-te, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Então, o Senhor está falando, olha, você vai, Jeremias, querer se apavorar. Porque eu vou te dar palavras tão pesadas para você falar com eles e você vai ficar apavorado, sabia? Porque você vai falar, pô, o que esse povo vai fazer comigo? O que eu vou falar? Mas o Senhor está dizendo, não te apavores. Se o Senhor está falando não te apavores, é porque ele tem a tendência de se apavorar.
A palavra do Senhor não tem vários momentos que fala não temas, porque sabe que a gente vai ter medo daquilo? Aqui é a mesma coisa, não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Quer dizer, não se apavore para que eu também não permita que você se apavore. Então, olha para mim, confia em mim, tá? Hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro, muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Olha a missão de Jeremias, amados. Ele ali estaria como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, um muro de bronze. Para o quê? E contra os sacerdotes e contra o povo da terra, contra Judá, contra os seus príncipes. Olha que missão que o Senhor deu para Jeremias. Então a gente tem que tomar cuidado quando vem com esse verbete que Jeremias era um profeta chorão. Como seria nós nessa situação? Tá? Aí depois ele diz no último versículo: eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, eles lutarão contra ti, você vai sentir as lutas, você vai ter os sentimentos, você vai sentir na carne, você vai sentir na mente, você vai sentir nos sentimentos. Eles lutarão, mas eu estarei contigo. Então, olha, todo momento Jeremias tinha que estar ali na presença do Senhor para sentir esse consolo e esse amor. Amados, nós estamos vivendo momentos que nós não somos esse profeta como Jeremias, né? Mas nós estamos vivendo momentos muito difíceis nesse mundo. Então, se nós não estivermos com o Senhor, nós vamos entrar em pavor. Então, a cada dia nós temos que olhar para o Senhor, olhar para o mundo que há de vir, olhar para a vida eterna, porque se a nossa esperança se basear só aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens, como disse o apóstolo Paulo. Aleluia! Graças ao Senhor iniciamos o livro de Jeremias e já passamos aqui pelo primeiro capítulo. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.